Gostaria de comentar primeiro os princípios das ondas planas. A manifestação mais simples para a visualização é a de uma onda plana, que é uma boa aproximação para a maioria das ondas luminosas. Numa onda plana, as direções dos campos magnéticos e elétricos estão em qualquer ponto perpendiculares à direção de propagação, simplesmente porque o plano é bidimensional. O vetor campo elétrico num dado ponto do espaço pode ser decomposto em duas componentes ortogonais. Chamemos essas componentes de x e y, seguindo as convenções da geometria analítica. Para a onda harmônica, onde a amplitude do vetor elétrico varia de forma senoidal, as duas componentes têm exatamente a mesma frequência. Contudo, essas duas componentes têm outras características que podem diferir. Em primeiro lugar, as duas componentes não podem ter a mesma amplitude. Em segundo, as duas componentes não podem ter a mesma fase, isto é, elas não podem alcançar os seus pontos de máximo e mínimo ao mesmo tempo, no plano fixo que temos como base. Considerando a forma traçada num plano fixado pelo vetor do campo elétrico, à medida que uma onda plana o percorre, obtemos a descrição do estado de polarização. Considere em primeiro lugar, o caso especial, onde as duas componentes ortogonais estão em fase. Neste caso, a intensidade das duas componentes é sempre igual ou proporcional a uma constante. Daí que a direção do vetor do campo elétrico resultante, vetor que resulta na soma das duas componentes, irá sempre redundar um segmento de reta no plano. Designamos esse caso especial de polarização linear. A direção dessa linha irá depender da amplitude relativa dessas duas componentes. A direção pode ser de qualquer ângulo sobre o plano. Agora, considere o caso especial, onde as duas componentes ortogonais têm exatamente a mesma amplitude, que é de 90 graus em fase. Neste caso, uma componente é sempre igual a zero, quando a outra componente tiver amplitude máxima ou mínima. Neste caso especial, o vetor do campo elétrico formado pela soma dos componentes irá rodar num círculo. Chamamos a este caso especial de polarização circular. A direção de rotação irá depender da relação entre as fases. Chamemos esses casos de polarização circular direita e polarização circular esquerda, dependendo da rotação do vetor. Todos os outros casos, em duas componentes não estão em fase, nem têm a mesma amplitude, ou estão em 90 graus fora da fase, encaixam na designação da polarização elíptica. E esse é o fim da minha explicação sobre polarização. Obrigado.